Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver a aula 12 da apostila 3E. Então, aqui nós vamos começar um conteúdo muito importante na química, que são as funções químicas inorgânicas. Vocês estão vendo desde o começo do ano, com a professora Cleisi, as funções orgânicas. E aí a química, ela basicamente está dividida entre química inorgânica e química orgânica. Então, função química é um conjunto de substâncias que apresentam semelhanças entre as suas propriedades químicas. Por exemplo, lá na química orgânica, vocês estão vendo que os ácidos carboxílicos, eles têm sabor azedo, eles conduzem a corrente elétrica, eles ficam incolores em fenolftaleína. Então, isso é uma característica de ácidos carboxílicos. Todas as funções, as suas propriedades químicas são iguais, então eles são uma função química. Nesse caso, da química orgânica. O que a gente vai ver aqui nessa aula são os ácidos da química inorgânica, porque a química inorgânica é dividida em 4 funções: ácidos, bases, sais e óxidos. E os ácidos da química inorgânica, por exemplo, muito comum na nossa vida, o vinagre, o suco de limão, o refrigerante, o ácido muriático, eles apresentam sabor azedo, eles conduzem a corrente elétrica, eles produzem gás quando são colocados sobre o calcário e eles ficam incolores em fenolftaleína. Ou seja, eles apresentam as mesmas propriedades químicas, então eles fazem parte da mesma função química, nesse caso a função ácido inorgânico. Tudo bem? Então, isso que eu acabei de falar para vocês, como o sabor azedo, a condução da corrente elétrica, é em nível macroscópico. Isso você consegue enxergar em nível macroscópico, sem estar no laboratório, sem fazer nada em nível microscópico. Agora, em nível microscópico, o que caracteriza a função ácido? Então, isso é base para qualquer ácido. O que caracteriza a função ácido é que eles liberam H+, quando colocados em solução aquosa. Então, eles vão liberar o cátion H+. Isso é a função química ácido. Inclusive os ácidos orgânicos, tá? Que são os ácidos carboxílicos. Todos os ácidos dissolvidos têm a presença de um hidrogênio que perdeu um elétron. Então, o hidrogênio ele é formado por um próton, né? O núcleo do hidrogênio está aqui, ele tem um próton, e a eletrosfera está aqui fora, ela tem um elétron. Então, como que o hidrogênio fica para se transformar em H+? Ele perdeu esse elétron aqui, e aí ele vai ficar o quê? Positivo. Ele vai ficar o cátion H+, porque ele perdeu o seu elétron. Então, o que é muito importante vocês já gravarem desde o começo para não ficar dúvida lá na frente. Não existe H2+, isso nunca vai existir. Não existe H3+. Por quê? Porque o hidrogênio ele tem um próton e um elétron. Então, quando ele perde esse elétron, ele só vai ficar com um próton. Ele nunca vai ter 2 prótons para ficar H2+, entendeu? Um átomo de hidrogênio tem um próton, então quando ele perder o seu elétron, ele vai ficar H+. Então não existe outra carga para o hidrogênio a não ser um mais, que é o único próton que ele tem. No caso, se eu tenho, por exemplo, 2 hidrogênios, um H e mais um H na função ácido, então como vai ficar? Eles vão liberar H+, mas como são 2, vai liberar 2H+. Mas esse 2 não é a carga do hidrogênio, dos 2 hidrogênios, é a quantidade, então ele vem ali na frente, tranquilo? Então, isso aqui é uma coisa que os alunos têm a tendência de confundir quando vão fazer exercício. Por exemplo, tem um ácido que tem 3 hidrogênios, daí, ao invés de colocar que liberou 3H+, eles colocam que liberou H3+. Não, a carga do hidrogênio é sempre H+. Se tem mais de um hidrogênio naquele ácido, ele vai liberar 3H+, porque o H+ não muda. É o hidrogênio com um próton. O hidrogênio não tem mais de um próton. Tudo bem? Então, agora vamos definir o que é um ácido segundo Arrhenius, que é a definição mais básica, que é essa que a gente está vendo desde agora.
Então, ácido é qualquer composto molecular, ou seja, que faz ligações iônicas, que faz ligações covalentes, então, composto molecular que, em solução aquosa, libera o íon H+, como único cátion. Essa é a definição de Arrhenius. É um composto molecular, ou seja, que só faz ligação covalente, e, em solução aquosa, ele vai liberar como único íon o cátion H+, tá bom? O ânion pode variar de ácido para ácido. Então, é isso aí. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico aqui para vocês. HCl, que é o ácido clorídrico. Na próxima aula, a gente vai aprender a dar nome para os ácidos, mas esse aqui vocês já conhecem, né? Ele vai liberar H+, quando estiver na presença da água, e Cl-. Então, segundo a definição do Arrhenius, ele libera o íon H+, como único cátion. E aí, o ânion, que é o Cl-, pode variar dependendo do ácido, mas isso aqui vai sempre liberar H+, ou 2H+, ou 3H+, sempre vai liberar um H+, senão não é um ácido. Aquele lá, sim, pode variar segundo o ácido que você estiver sofrendo a ionização, tá bom? Então, para a gente adiantar, essa definição de Arrhenius, depois de um tempo, ela poderia ter sido modificada, ela foi complementada, mas para via de regra, a gente continua considerando a forma do Arrhenius, que ela é mais simples. Por quê? O que eles perceberam? Vou colocar aqui de novo o HCl, que é um ácido bem básico, né? H+ e Cl-. Eles perceberam com o tempo que o ácido clorídrico, quando ele está na presença da água, ele libera o H+, mas esse H+ se junta com aquela molécula de água. Então, vou fazer aqui embaixo, tá? H2O mais H+, que vai dar H2H3. O mais. Então, eles perceberam que o H+, ele não fica solto, ele se une com as moléculas de água que estão presentes e acaba formando esse íon aqui, que a gente resume para H+, mas na verdade ele é H3O+, que é o hidrônio ou hidroxônio, mais o Cl-. Então, esse H3O+, é a mesma coisa que o H+, só que quando o H+ é liberado, ele se junta com a molécula de água que está lá na solução e forma o íon hidrônio ou hidroxônio. Mas, para via de regra, a gente vai continuar considerando H+, porque daí fica mais fácil da gente representar, tá? Mas é importante vocês saberem que o H+, ele não fica solto quando em solução, ele se junta com a molécula de água, tá? E aí forma um íon hidrônio ou hidroxônio. Tranquilo? Então, a gente já viu um tempo atrás que os ácidos eles sofrem ionização, né? Ionização significa que eles não são a junção de íons, ele é uma molécula, mas quando em água ele vai liberar íons, um cátion e um ânion. Diferente dos sais, né, que sofrem dissociação iônica, porque eles já são dois íons que na presença de água só vão se separar. Então, eles estão se dissociando. Os sais sofrem isso. Mas os ácidos são compostos moleculares que, quando em água, formam íons, não liberam, né? Porque os sais é a junção de íons, então eles só separam. Mas os ácidos não, eles formam os íons, tá bom? E isso se chama ionização. Então, de novo, vou fazer um exemplo de ionização agora do ácido nítrico, que é o HNO3. Então, quando ele está na presença da água, o que vai acontecer? O H que está ali na frente vai se separar do NO3 e vai virar H+. Ele vai deixar o seu elétron, né? O H saiu, ele tinha um próton e um elétron quando ele estava aqui, e ele saiu, e ele deixou o elétron para trás. E como ele deixou o elétron para trás, o NO3 ficou com o elétron. Então, se o NO3 ficou com o elétron, ele ficou com carga negativa. Tudo bem? Como aqui nós temos só um hidrogênio,
Então, ficou só um elétron para trás, né? Então, ficou com carga -1. -1, não precisa colocar o 1, né? Se tivesse 2 hidrogênios aqui, os dois teriam saído e deixado os seus 2 elétrons. Cada hidrogênio deixou um elétron. Aí, o ânion ficaria com carga -2, porque ele teria deixado 2 elétrons para trás, os hidrogênios, tá bom? O que é importante a gente perceber também? O número de moléculas de água tem que ser proporcional ao número de hidrogênios, porque nós sabemos que essa molécula de água vai se juntar com o H+, certo? Então, só vai sofrer ionização quando tiver água disponível. Então, por exemplo, aqui que eu tenho um hidrogênio só, uma molécula de água é suficiente. Mas se eu tivesse um ácido que tem 2 hidrogênios, precisaria de mais do que uma molécula de água, precisaria de 2. Se tivesse um ácido com 3 hidrogênios, precisaria de 3 moléculas de água. Porque aqui a gente está colocando da forma básica, H+. Mas a gente sabe que cada H+ se junta com a molécula de água e forma um hidrônio e hidroxônio, né? Tranquilo? Quando o hidrogênio ionizável... Então, esse aqui é um hidrogênio ionizável, tá bom? Hidrogênio ionizável, então, é o hidrogênio que se converte no cátion H+, tá bom? Então, nesse caso do ácido nítrico, nós temos quantos hidrogênios ionizáveis? Tinha um hidrogênio, liberou um. Então, nós temos um hidrogênio ionizável, porque o hidrogênio ionizável é aquele hidrogênio que se converte no cátion H+, tá bom? Então, no caso do ácido nítrico, nós temos um hidrogênio ionizável, tá bom? Deixa eu fazer aqui embaixo da forma mais correta, não que essa esteja errada, tá? Ela tá resumida. Então, da forma mais correta seria como? HNO3 mais H2O, e aí o H que sair daqui, que seria H+, ele vai se juntar com a molécula de água e vai formar o íon hidrônio, ou hidroxônio. E o NO3, que ficou para trás com o elétron, vai ficar com a carga negativa, -1, né? Porque ficou um elétron só para trás. Então, isso aqui é a mesma coisa, mas aqui a gente coloca da forma resumida, tá bom? Porque hidrônio é a mesma coisa que H+. Tranquilo? Então, vamos dar uma olhada numa lista de ácidos aqui e classificar quantos hidrogênios ionizáveis cada um tem. Por exemplo, ácido clorídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido fosforoso, ácido hipofosforoso. Então, aqui, vamos dar uma olhada no número de hidrogênios ionizáveis. Então, aqui nós temos o HCl. Quantos hidrogênios ele tem? Ele tem 1. Então, quando sofrer ionização, vai liberar H+ e Cl-. Daquele jeito que eu já tinha explicado, né? O H se separa do Cl, ele deixa o elétron dele para trás. Então, o H que deixou o elétron para trás ficou positivo. E o elétron que ficou para trás vai dar a carga negativa no ânion, que é o cloro. E ele vai virar Cl-. Então, aqui nesse caso, nós temos quantos hidrogênios ionizáveis? Um hidrogênio ionizado. E nesse caso aqui, eu não preciso nem fazer, né? Aqui vai ficar H+, mais NO3-. Mas quantos hidrogênios ionizáveis? Um hidrogênio ionizado. E nesse caso aqui, que eu tenho 2 hidrogênios, então, vai liberar os 2 hidrogênios ionizáveis. E nesse caso aqui, que eu tenho 3 hidrogênios, 3 hidrogênios vai liberar 3 hidrogênios ionizáveis. Ou seja, vai liberar 3H+, tá bom? Exceções, esses dois são exceções. H3 e H3. Mas, aqui, tem que lembrar, tá? Não tem o que fazer.
são 2 hidrogênios ionizados. Só 2 se convertem. Nesse caso aqui, poderia ser 3, mas não, é só 1 hidrogênio ionizado. Tem que lembrar, tá? São exceções. Tranquilo? Então, aqui, em relação ao número de hidrogênios ionizáveis, né? Então, agora, deixa eu mostrar para vocês como se faz a ionização quando ocorre mais de uma etapa. Por exemplo, quando tem mais de um hidrogênio ionizável. Então, vamos fazer a ionização do ácido sulfúrico, por exemplo. Vai ocorrer quantas etapas forem necessárias até acabar os hidrogênios. Em cada etapa vai liberar um H+, tá? Então, vamos fazer a primeira etapa. Entrou em contato com a água e aí liberou um H+, porque são 2, mas libera um de cada vez, tá? Se liberou um H+, ficou H+. E aí, o que sobrou? Sobrou HSO4. Porque só um H+ foi liberado, então o outro hidrogênio ficou lá ainda. E aquela carga lá é qual? O hidrogênio saiu, deixou o seu elétron e saiu como um cátion, né? Se ele deixou o seu elétron, aquele HSO4 ficou com o elétron, então ele ficou negativo, tranquilo? -1. E daí agora, aquele lá vai continuar sofrendo ionização. HSO4- vai ser a próxima etapa. Vai precisar de mais uma molécula de água para se unir com o outro hidrogênio, né? Então, aquele hidrogênio lá vai sair, vai deixar o seu elétron e vai sair como próton, ou seja, como cátion H+. E aí, o SO4, que já era menos, ficou com mais um elétron. Quando ele ficou com mais um elétron, ele ficou SO4, 2-. Então, ele já era SO4-, ele ganhou mais um elétron, ele ficou SO4, 2-. Então, essa é a carga do SO4, 2-. E aí, vamos ver como é que ficou isso globalmente. Então, aqui eu tenho H2SO4, eu só posso cortar se for do outro lado, tá? Não dá para cortar. H+ e H+ também estão do lado direito da flecha, então não posso cortar. Mas olha aqui, nessa aqui eu tenho HSO4- do lado esquerdo. E aqui eu tenho HSO4- do lado direito. Então, esses dois se anulam, tá bom? Então, como é que fica? O H2SO4, na presença de duas moléculas de água, né? 2H2O, vai liberar o quê? 2H+, e SO4, 2-. Tudo bem? Eu poderia ter feito isso aqui direto, porque H2SO4 vai liberar H+. Só que como eu tenho 2 hidrogênios, vai liberar 2H+. Aquilo que eu falei, vocês lembram? É sempre H+. A carga não muda, não é H2+, porque era H2 ali. É H+. Sempre é H+. Só que como tem 2 hidrogênios, vai formar 2H+. É a quantidade que muda e não a carga, tá? E aí, como os H+ eram 2 e os 2 deixaram elétrons, o SO4 ficou com os 2 elétrons, então ele ficou 2- ou -2, tá? Aqui, tanto faz, 2- ou -2. Tranquilo? Então, quando tem mais de um hidrogênio ionizado, vai sofrendo mais de uma etapa de ionização, até acabar os hidrogênios, tá bom? Então, agora vamos ver quanto à classificação dos ácidos. A primeira classificação que eu quero passar para vocês é quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Então, por exemplo, aqueles que a gente já viu, HCl, HNO3. Tinha uma exceção, né? Que liberava um só, H3PO2. Vocês lembram que ele era uma exceção? Poderia ser 3, né? Não, não é 4, é 2, tá? Poderia ser 3 hidrogênios ionizáveis, mas nesse caso aqui é o ácido hipofosforoso, ele é uma exceção, ele libera só um hidrogênio ionizável. Então, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, nós
classificamos eles como monoácidos ou monopróticos, diácidos ou dipróticos e triácidos ou tripróticos. Então, esses três aqui, ó, que libera um H+, e aqui é a exceção também, libera um H+, é conhecido como ácido monoácidos ou ácidos monopróticos, tá bom? Monoácidos ou ácidos monopróticos. Agora, por exemplo, o H2SO4 e aquele que era uma exceção também, H3PO3, vocês lembram que esse aqui também era uma exceção, né? Era o ácido fosforoso, certo? Ele também, aqui não é exceção, então é só você olhar o número de hidrogênios. Ele vai liberar 2 hidrogênios ionizáveis, né? Então, se vai liberar 2 hidrogênios ionizáveis, é um diácidos ou dipróticos. Esse aqui também é um diácido ou diprótico, tá? Ou um ácido diprótico. Ele é uma exceção, tá bom? Ao invés de liberar 3 hidrogênios ionizáveis, são 2 hidrogênios ionizáveis. E aí, para terminar essa lista aqui, H3PO4, H3BO3. Esses aqui são os triácidos ou ácidos tripróticos. Liberam 3 hidrogênios ionizáveis, tá? São exemplos, tá? Não são só esses. Então, é só você olhar o número de hidrogênios que tem. HCl tem um hidrogênio? Monoácido. Um hidrogênio, o ácido nítrico? Monoácido. 2 hidrogênios, o ácido sulfúrico? Diácido. 3 hidrogênios, o ácido fosfórico? Triácido. Esse aqui, triácido. Quais são as exceções? O ácido hipofosforoso, que é um monoácido, e o ácido fosforoso, que é um diácido. Esses vocês têm que lembrar, tá bom? Tranquilo? Então, agora vamos ver uma outra classificação que eu quero passar para vocês, que é quanto à presença ou ausência de oxigênio. Então, existem ácidos que têm oxigênio e tem ácidos que não têm oxigênio. E é bem fácil de lembrar, porque os que não têm oxigênio só têm hidrogênio, então eles são os hidrácidos. Os hidrácidos são aqueles que não têm oxigênio, tá bom? Exemplo: HCl, HBr, HI, HCN, que é o ácido cianídrico, ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico, ácido cianídrico. Todos esses aqui são hidrácidos, porque, reparem, eles não têm oxigênio. Então, hidrácidos. Os que têm oxigênio são os oxiácidos. Tá no nome, né? Ácidos com oxigênio. Por exemplo, H2SO4. Ó, tem oxigênio, 4 oxigênios. HNO3. H3BO3. Que são ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido bórico. Na aula que vem, a gente vai aprender a dar nome para os ácidos, tá? Daí vai ficar mais fácil de vocês lembrarem. Tranquilo? Então, quanto à presença ou ausência de oxigênio, nós temos os hidrácidos e os oxiácidos. Tudo bem? Os hidrácidos são aqueles que não têm oxigênio e os oxiácidos aqueles que têm oxigênio. Mais uma classificação que a gente pode ver é quanto à presença ou ausência da carboxila. Vocês lembram da carboxila? Carboxila vem da química orgânica. É aquela C-O-OH. Ela está ligada em alguma coisa sempre, né? Pode ser um hidrogênio, que daí é o ácido metanóico, ou ela pode estar ligada num CH3, que daí é o ácido etanóico.
Então, quando tem a carboxila, é um ácido orgânico, tá bom? Ácidos orgânicos. A gente acaba resumindo esse C-OH como COOH, sem mostrar as ligações, tá? Só deixando claro que aqui ele vai estar ligado em alguma coisa. Então, quando tem esse COOH, que é a carboxila, é um ácido orgânico. O ácido orgânico mais comum é o ácido etanóico, né? Que é esse aqui, ó. H3C ligado em C-OH. 2 carbonos óico da carboxila, né? Etanoico. Então, esse aqui é o ácido orgânico mais comum, que é o ácido etanóico, tá? Quando ele sofre ionização, então, deixa eu passar aqui para vocês, só para a gente terminar. São orgânicos e inorgânicos. Essa classificação quanto à carboxila, a presença ou ausência da carboxila, classifica o ácido em orgânico ou em inorgânico. Então, quando tem a carboxila, ele é orgânico. Quando não tem a carboxila, ele é inorgânico, que são esses que a gente está vendo agora, os hidrácidos, os oxiácidos, tá? Então, se ele tiver a carboxila, ele vai ser um ácido carboxílico, que daí vem da química orgânica. Então, quando ele tem a carboxila, deixa eu apagar aqui, para vocês verem como que é a ionização de um ácido orgânico. Vou colocar, por exemplo, o exemplo mais comum, né? Que é o ácido etanóico. CH3, COOH. Então, nesse caso aqui, quando é um ácido orgânico que vai sofrer ionização, somente o hidrogênio da carboxila é ionizável. Ó, a carboxila é essa aqui. Somente o hidrogênio dela é o ionizável. Então, como que vai ficar quando entrar na presença da água? Vai liberar esse hidrogênio aqui, ele vai sair como H+, e todo o restante, no caso, todo o restante aqui, é CH3, CO, vai sair com o elétron que o H deixou, né? Então, COO-. Então, o único hidrogênio, aqueles lá não importam, tá? Porque eles não são da carboxila. O único hidrogênio que vai sofrer ionização é aquele da carboxila. Então, sempre vai ser mono, né? Monoácido, porque a carboxila só tem um hidrogênio. Nesse caso aqui, qualquer ácido orgânico vai ser um monoácido, porque ele sempre vai liberar só um H+. E todo o restante vai ficar com a carga -1, que é o elétron que o hidrogênio deixou. Tranquilo? Então, tá bom. E aí, agora, vamos ver a última classificação, quanto à força. Quanto à força. Um ácido forte é aquele que se ioniza totalmente ou uma grande parte em solução aquosa, suficientemente diluída. Então, quando tem uma solução aquosa, que está diluída de forma suficiente, o ácido forte é aquele que quase todas as moléculas de ácido vão se ionizar, tá bom? E os ácidos fracos são aqueles que se ionizam parcialmente em solução. Nesse caso, fica uma mistura de íons em moléculas não ionizadas. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo que vocês vão entender, tá? Vamos pensar um pouquinho, macroscopicamente falando. São os íons livres, esse H+, e o restante, o ânion também, conta como íon livre, que conduz a corrente elétrica. Então, quanto mais íons livres tiver, maior vai ser a condução da corrente elétrica. Se, por exemplo, eu ligar uma lâmpada num ácido, quanto mais íons livres ele tiver, mais forte vai acender aquela lâmpada. Ou seja, quando o ácido é forte, ele libera bastante íons. Todas aquelas moléculas se transformam em íons. Então, praticamente todas, tá? Então, se o ácido for forte, vai ter bastante íons livres e a condutibilidade elétrica vai ser grande. Então, quando eu tentar ligar alguma coisa num ácido forte, uma lâmpada, por exemplo,
vocês vão ver um brilho bastante intenso. Por quê? Porque ele tem bastante íons livres, tá? Quer dizer que ele se ionizou. Quase todas aqueles moléculas de ácido se ionizaram. Agora, quando o ácido fraco fica em solução, somente algumas moléculas de ácido se ionizam. A maior parte vai ficar como ácido mesmo, molecular. Por exemplo, coloquei lá o HCN, que é um ácido fraco. Boa parte vai ficar como HCN, só uma parte vai virar H+, e CN-, uma pequena parte, tá bom? Então, vamos ver um exemplo. A gente mede a força com o alfa, que é o grau de ionização. Por exemplo, o ácido clorídrico, HCl, ele tem alfa igual a 92%. O que isso significa? Quando eu colocar o HCl em água, ele vai liberar H+ e Cl-. Significa esse alfa de 92% que 92... Faz de conta que eu coloquei 100 moléculas de HCl. 92 delas vão virar H+, e vai se formar 92 moléculas de H+, e 92 de Cl-. E somente vai sobrar 8 de HCl. Quando eu coloco 100, 92 se ionizam. Então, acaba liberando 92 H+, 92 Cl-, e aquelas 8 que sobraram ficam HCl mesmo, tá? Isso é um ácido bastante forte. Por quê? Tem uma classificação desse alfa para força de ácido. E aí é assim. Quando o alfa é menor que 5%, é um ácido fraco. Quando o ácido está entre 5% e 50%, ele é um ácido moderado. É um intervalo bastante grande, né? E quando o ácido é maior que quando o alfa é maior que 50%, ele é um ácido forte. Então, o ácido clorídrico, que eu tinha dado um alfa de 92%, é um ácido bastante forte, tá? Então, só que é muito complicado de classificar assim, porque a gente não olha para a molécula e sabe o alfa dela, a não ser que seja dado o alfa, né? Mas geralmente não é dado. Então, como é que a gente faz? Tem algumas regrinhas para prever a força dos ácidos. A primeira delas, para os hidrácidos. Para hidrácidos, que são aqueles ácidos que não têm oxigênio. Vocês lembram dos halogênios? A família dos halogênios? Foram classificados Brasil, Itália e Atenas no treino. É isso? No teste. Foram classificados Brasil, Itália e Atenas no teste. Então, esses 4 primeiros aqui são os que eu quero que vocês lembrem. Para os hidrácidos, os fortes são esses 3 aqui, ó. O HCl, o HBr e o HE. São os 3 embaixo do flúor, são os ácidos fortes. Lembrando que eles são hidrácidos, então não tem HCl ou alguma coisa, né? É só HCl, HBr e HI, são aqueles que terminam em hídrico, né? Quando a gente aprender a dar o nome. Então, HCl, HBr e HI são os ácidos fortes. Qual que é o ácido moderado? O único que sobrou, que é o HF. E os fracos? Todos os demais. Qualquer hidrácido que não for esses 4 aqui é ácido fraco, tá bom? Então, você tem que lembrar o quê? Cloro, bromo e iodo formam hidrácidos fortes.
flúor forma hidrácido moderado e qualquer outro forma hidrácido fraco, tá bom? Agora vamos ver a regrinha dos oxiácidos. Oxiácidos. Então, faz de conta que o oxiácido tem essa forma aqui. HAEOB. Por exemplo, H3BO3. Daí, nesse caso aqui, o A seria 3, que é o número de hidrogênios, e o B seria 3, que é o número de oxigênios, tá? Então, quando é desse jeito aqui, quando B menos A é igual a 3 ou 2, é um ácido forte. Quando o B menos A é igual a 1, é um ácido moderado. E quando o B menos A é igual a 0, é um ácido fraco. Tranquilo? Então, naquele caso ali, o que você tem que fazer? Não precisa decorar isso aqui. Quando você faz oxigênio menos hidrogênio, ó, nesse caso aqui, deu 3 menos 3. 3 menos 3 dá 0. 0 é um ácido fraco. Então, o ácido bórico é um ácido fraco. Vamos ver um outro exemplo. HClO4, que é o ácido clórico. 4, o número de hidrogênios não está aparecendo, mas é 1. 4 menos 1 dá 3. 3 é forte, tá bom? Vamos ver um exemplo de um ácido moderado. H3PO4, que é o ácido fosfórico. Então, aqui, oxigênio menos hidrogênio, 4 menos 3 fica 1. 1 é moderado. Tranquilo? Olha o ácido sulfúrico, H2SO4. 4 menos 2 fica 2. 2 é forte. Então, o ácido sulfúrico é um ácido forte. Tranquilo? Então, a regrinha para os oxiácidos é simples. Vocês só tem que lembrar que quando a diferença de oxigênios e hidrogênios dá 3 ou 2, ele é forte. Quando dá 1, é moderado. E quando dá 0, é fraco. Exceção. Deixa eu anotar aqui. Tem uma exceção. Exceção. Ácido carbônico, H2CO3, que é o ácido dos refrigerantes, menos a Coca-Cola, tá? Todos os outros refrigerantes são feitos com ácido carbônico. A regrinha diria que 3 menos 2 dá 1 e ele seria moderado, mas na verdade ele é um ácido fraco, tá bom? Só para terminar esse assunto, o ácido da Coca-Cola é o ácido fosfórico, que é o H3PO4, tá? Só para vocês perceberem que a força dele, ele é moderado. 4 menos 3, que dá 1, então ele é moderado. Ele é um ácido um pouquinho mais forte, um pouco não, ele é mais forte, tá bom? Então, não tomar muita Coca-Cola, né? Só para a gente terminar quanto à força dos ácidos, os ácidos orgânicos não precisa fazer conta, tá? Os ácidos carboxílicos, eles não precisam fazer conta nenhuma. Todos os ácidos orgânicos são fracos, tá bom? É uma regra. Ácidos orgânicos são fracos. E só para a gente terminar o conteúdo, então, vamos falar sobre a última coisa, que é a solubilidade. Ácidos, quando entram em contato com a água, eles são o quê? Ácidos sempre são polares. Se vocês forem observar aqui, sempre vai ter um momento de polo entre boro, hidrogênio, boro, oxigênio, sempre vai ter. Todos os ácidos são substâncias polares, e a água também é uma substância polar, né? Então, qualquer ácido vai se dissolver em água, tranquilo? Solubilidade, os ácidos inorgânicos são solúveis em água. Qualquer ácido inorgânico é solúvel em água, tá bom? Por quê? Porque eles são polares, assim como a água. Tranquilo? Então, por hoje seria isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês me perguntem e resolvam exercícios, tá? Obrigada.